Sim. Podemos iniciar? Por favor. Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. É uma alegria muito grande tê-los aqui conosco, né, para mais uma live. Sejam muito bem-vindos. Tem um pessoal, uma galera, né, que já nos acompanha desde a primeira live, estão aqui, outros estão chegando aqui agora. Espero que vocês gostem do exercício dessa noite, das nossas reflexões e depois compartilhem com a gente os sentimentos de vocês. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso projeto Sensibilizar-se é Preciso, com mais um exercício, o exercício 4, possibilidade do olhar sensível, e é o Leandro que vai fazer essas reflexões conosco. E antes de passar a palavra para o Leandro, eu gostaria de me apresentar e apresentar o Leandro também. Eu sou Raquel, sou professora, sou formada em pedagogia, atualmente estou fazendo mestrado em educação pela UFJF e integrante do Grupo Acolhe, apaixonada pelo Grupo Acolhe, não só pelos conhecimentos que o Grupo Acolhe tem trazido para mim, mas também como crescimento pessoal. E o nosso querido Leandro é um amigo muito querido, que tem sempre uma palavra de incentivo e de apoio para todos nós. É formado em educação física, atualmente está fazendo filosofia e tem trazido muita contribuição para as nossas discussões, para as nossas reflexões, não só pelos conhecimentos que ele traz da educação física, mas também pelos conhecimentos, pelo olhar sensível que ele traz da filosofia. E, além disso, o Leandro é fera na TI, né, Leandro? E tem nos tirado de cada situação difícil, a gente o tempo todo pedindo, Leandro, me ajuda aqui, me ajuda ali, e ele com a calma, a paciência, tira a gente de todas as situações difíceis, né, Leandro? A gente Então, tenta, né, Leandro, Raquel? é com você, fica à vontade para começar as suas reflexões sobre a possibilidade do olhar sensível. Bom, antes de mais nada, quero agradecer muito a oportunidade de, mais uma vez, poder estar aqui com vocês, de tentar construir aqui o conhecimento juntos. É um prazer enorme para mim fazer parte do grupo, né? E, principalmente, um prazer maior ainda ter conhecido tantas pessoas boas, igual a gente conhece, e que nos acompanham dentro do nosso grupo, né? Bom, o título das nossas reflexões de hoje é justamente a possibilidade do olhar sensível. Então, a intenção é justamente trazer algumas reflexões sobre quais seriam essas possibilidades, né? Para a gente começar a dar início, né, a essas possíveis reflexões, é importante a gente poder pensar aqui o que seria esse olhar sensível, que a gente colocou como título do exercício. Bom, a gente precisa aqui fazer uma diferenciação entre o ver e o enxergar, que apesar de ser duas atitudes subordinadas à visão, não são necessariamente a mesma coisa. Vamos falar primeiro do enxergar. O enxergar é uma atitude mais superficial. Ela não requer uma atenção muito profunda e nem uma reflexão muito profunda a respeito daquilo que nós estamos vendo. Em contrapartida, o ver é uma atitude mais profunda, mais aprofundada, que requer necessariamente uma atenção maior e uma reflexão maior a respeito daquilo que está em frente aos seus olhos. Então, nós vamos considerar aqui que esse olhar mais sensível é justamente esse ver, esse olhar mais profundo das coisas. Bom, dando continuidade, vamos trazer agora como isso se aplica ou como pode se aplicar no nosso dia a dia, que é uma das principais funções, né, do projeto em si. Então, temos no nosso dia a dia atualmente, o nosso estilo de vida, muita correria, né? Temos uma pressa enorme para
chegar e sair, ir e vir, tanto dos lugares que estamos, né, quanto das relações que nos envolvemos. Além disso, temos uma tendência enorme a ficarmos o dia inteiro com o olhar ligado a alguma tela, né? Seja a tela do celular, tela do computador, tela do notebook. Ou seja, temos uma quantidade, uma gama de informações visuais muito grandes, né? Durante todo o tempo. E esse estilo de vida muito corrido que nós temos atualmente, além de ser um dos principais causadores de duas das maiores doenças do século, que é a ansiedade e a depressão, coisa que a gente também estuda, né, em alguns momentos no grupo, também é um estilo de vida que nos cega para essa possibilidade de olhar mais sensível das coisas que estão ao nosso redor. Então, há de se pensar nisso também, né? E aí podemos fazer uma primeira reflexão aqui, das várias que a gente pretende fazer durante a live. Será que o meu estilo de vida atual me beneficia para essa possibilidade de olhar mais sensível ou não, né? E aí, quando a gente pensa nesse olhar mais sensível, a gente não podemos esquecer, importantíssimo, antes que eu me esqueça, que os ambientes em que estamos envolvidos, os ambientes em que nos encontramos, possuem uma influência profunda na nossa forma de ver as coisas, né? No nosso agir, no nosso pensar e na nossa própria concepção de vida. Então, como eu estou lidando, né, com esse ambiente em que estou inserido? Geralmente, quando a gente pensa nesse olhar mais profundo, mais sensível, a gente tende a pensar em natureza. É inevitável, né? Inevitável que a gente pense sobre a natureza. E aí, pensando em ambientes, a natureza é aquele ambiente que geralmente faz muito bem para o nosso bem-estar. A gente se sente bem quando a gente está na natureza, considerando a natureza aqui, aquele ambiente natural, onde o homem ainda não teve uma interferência direta completa, né? Nos centros urbanos, isso é difícil de se encontrar. Geralmente, mas geralmente a gente consegue ver isso mais em ambientes rurais ou então um pouco distante dos centros urbanos. E aí, quando a gente pensa na natureza, uma das primeiras coisas que a gente remete é a beleza que ela possui, né? Essa beleza que tanto nos atrai e que nos sensibiliza de uma forma mais fácil. A gente tem uma facilidade maior de sensibilizar quando o nosso olhar está direcionado para essa natureza, né? E claro, é inevitável, né? A natureza realmente é muito bela. Mas será que a única coisa que nós temos para aprender, que nós temos para ver dessa natureza, é essa beleza? Será que, se a gente não direcionar esse olhar mais profundo para ela, a gente não consegue aprender mais nada? Bom, e aí a gente chega num ponto onde eu vou tentar trazer para vocês uma reflexão acerca das estações do ano, as estações que a natureza possui, né? Temos a primavera e o verão, que necessariamente são períodos com o nível energético bem alto, né? É o florescimento, né? E o renascer. Em contrapartida, temos o outono e o inverno, que são estações onde o nível energético está mais baixo na natureza e ela começa a se preparar para novos ciclos, né? Bom, se a gente direcionar o olhar de forma mais profunda para essas estações do ano, a gente consegue perceber que elas estão dentro da gente também, né? Né? Tem épocas em que estamos muito mais sociáveis, onde o nosso nível energético está muito mais elevado, queremos estar próximos das pessoas, as ideias florescem com uma facilidade enorme,
Em contrapartida, temos também aquelas épocas em que a gente não está muito afim de encontrar com ninguém, está mais afim de ficar recluso ali no nosso cantinho, não está muito afim de papo, temos uma dificuldade grande de planejar coisas, temos uma dificuldade grande de ser criativos em relação às coisas. Então, olha como essa observação mais profunda, no caso da natureza, mas não só, a gente vai falar um pouco mais sobre outros aspectos também mais para frente, mas no caso da natureza, nos possibilitam uma aprendizagem enorme. Podemos tocar também... Né? Exatamente. Reflexão, né? Exatamente. Podemos pensar também nos mares e nos oceanos, que nunca desistem. Por que eles nunca desistem? Quando eles chegam à costa, né, eles batem nas pedras, retornam, recolhem suas forças novamente e voltam para continuar seguindo em frente. Eles nunca param, entendeu? Então, são essas pequenas possibilidades que o olhar profundo, né, nos possibilita em relação à natureza. Mas podemos pensar também, como uma possibilidade do olhar sensível, o nosso próprio interior, uma visão interna que podemos tentar fazer em relação a nós mesmos, né? Qual seria a importância desse olhar interno? Para que eu vou querer olhar para dentro de mim mesmo? A partir do momento que a gente consegue fazer esse movimento de olhar interno, de ver a nós mesmos, temos uma gama de possibilidades enorme de perceber o que as coisas ao nosso redor e como interferem em nós, né? Como dissemos, os ambientes que estamos inseridos interferem, né, no nosso próprio ser, na nossa concepção de vida. E se a gente consegue direcionar esse olhar para dentro de nós, a gente consegue refletir o que as coisas ao redor estão causando em mim. A partir do momento que eu sei o que as coisas ao redor, como as coisas ao redor estão me afetando, eu consigo ressignificar aquilo, se for algo que me incomoda, e tentar transformar aquilo em algo que me faz bem, e também, ao mesmo tempo, consigo identificar o que me faz bem e fortalecer aquilo que me faz bem. Para que... autoconhecimento, né? Exatamente. Para que assim a gente possa trabalhar cada vez mais o nosso bem-estar, que é de suma importância, né? E também, uma outra possibilidade desse olhar sensível para dentro de nós é que nós sabemos que boa parte dos nossos preconceitos e das nossas dificuldades em lidar com as pessoas e nos relacionarmos com outras pessoas é justamente essa falta de conhecimento que nós temos sobre nós mesmos e sobre o próximo. Ou seja, o olhar, essa visão mais profunda, não precisa necessariamente ser direcionada só a nós. É de suma importância também ser direcionada ao próximo. A partir do momento que a gente consegue direcionar esse olhar também para o próximo, a gente consegue compreender melhor as ações dele, o porquê dele estar de uma determinada forma, de um determinado sentimento naquele dia. E aí, a partir disso, a gente consegue dialogar melhor, conviver melhor. E o que é de suma importância agora, né? Nessa época em que estamos de pandemia e de quarentena. Muito importante mesmo. Pois é, porque estamos necessariamente convivendo com muitas, não com muitas, mas com poucas pessoas, né? Dentro de casa ou dos locais em que estamos mais reservados agora por conta da pandemia. E às vezes essa convivência diária e durante muito tempo é difícil, né? Com certeza. Às vezes ela costuma ser muito difícil. Então, se eu conseguir praticar esse olhar profundo em relação a mim e essas pessoas que estão ao meu redor convivendo comigo, eu posso transformar essa convivência, ressignificar essa convivência que às vezes não é tão legal,
em algo benéfico para todo mundo, entendeu? Em Uhum. algo que me faça sentir bem, que faça a pessoa sentir bem também. Porque Uhum. nessa época de quarentena, que está todo mundo preso em casa, ou boa parte das pessoas, o bem-estar se torna cada vez mais importante. A gente está conseguindo ter uma visão maior agora para esse bem-estar, né? Uhum. Então, e aí agora eu quero trazer uma outra possibilidade, meio idealista, mas que não vejo mal em ser idealista às vezes, também a respeito da pandemia, mas pensando também no nosso futuro, no futuro da humanidade como um todo, que é, será que se todos nós fôssemos educados ou criados, não sei aonde se daria isso, mas talvez nas escolas, talvez dentro de casa, mas será que se já fôssemos é, crescendo com essa perspectiva de que o olhar sensível é importante, tanto para aprendermos mais sobre o mundo ao nosso redor, quanto das pessoas ao nosso redor, essa situação da pandemia já não teria sido resolvida? É As verdade. pessoas não se respeitariam mais, né? Uhum. Não seríamos mais empáticos uns com os outros? É, Uhum. talvez aquelas pessoas que às vezes não estão respeitando a quarentena por um sentimento de egoísmo ou de individualidade, não a respeitariam melhor, né? Uhum. E aí toda essa situação da pandemia, que no caso do Brasil especificamente, não já teria sido resolvida ou estaria melhor, né? São boas reflexões, Lênin. É, é idealista? É idealista, reconheço que é idealista. Eu acho que são Mas realistas essas reflexões. É, mas assim, são perspectivas que a gente tem que ir conversando para poder avançar, né, na nossa própria humanidade, no nosso próprio ser. É, eu gostaria de trazer também uma última possibilidade, uma última reflexão acerca dessa possibilidade do olhar sensível, né? Talvez uma das possibilidades mais interessantes que a gente possa pensar. É, a partir do momento que eu consigo ter esse olhar mais próximo do outro, eu consigo, como possibilidade, desenvolver a capacidade de realizar uma das atitudes que provavelmente é a que mais nos enche de sentido na vida, que mais nos traz felicidade, que é justamente a capacidade de ajudar o próximo, né? Essa capacidade de olhar para o próximo e ajudá-lo no que for preciso. E isso é uma possibilidade do olhar sensível que pode ser feito em qualquer lugar. Mesmo nós que Uhum. moramos em grandes centros urbanos, conhecidos como selva de pedra, se tivermos esse olhar mais sensível em relação ao próximo, nós podemos enxergar as possibilidades de ajudá-lo. E isso enche a nossa própria vida, nos dá uma felicidade enorme. Uhum. Então, assim, são reflexões que nós podemos fazer aqui, que o intuito da nossa live hoje é justamente essa, trazer algumas reflexões e, principalmente, a partir dessas reflexões que a gente fez aqui, vocês conseguirem pensar em como elas provocam vocês, né? Ou o que elas provocam em vocês. É, a partir desse provocar, tentar colocar isso em alguma forma de expressão, seja por meio de desenhos, seja por meio de pinturas, seja por meio de alguma música, seja por meio da dança, alguma coisa que seja expressiva para você e que mostre como você se sente, como nós nos sentimos a partir dessas reflexões e dessas várias possibilidades de olhar mais sensivelmente, mais profundamente, tanto para as coisas ao nosso redor, quanto para nós mesmos, quanto para o próximo.
Isso aí, Liana. Liana, você me permite ler aqui alguns comentários? O pessoal está mandando os comentários aqui. Por favor. Pessoal escrevendo para você, que bacana as reflexões, parabéns, profunda É, reflexão, boa noite. esse Pedro da Natália, comentário, grande beijo. esse Dois comentário definitivos aqui, episódios. Uhum. comentário Desculpa. feito pela minha mãe, inclusive, esse É? último aí, ó, mesmo com máscaras, olhar com respeito. Ah, que linda. É, é um comentário muito bonito, né? E que nos faz pensar como o olhar, mesmo com o rosto tampado, né? Fica só o olhar, pode ser Uhum. importante para a gente conseguir identificar um sentimento, conseguir É verdade. identificar como alguma coisa nos provoca, né? Ou seja, mesmo nesse momento de agora, olhar para as pessoas com respeito. Muitas pessoas não Uhum. respeitam ou não estão respeitando neste momento de pandemia, por exemplo, aquelas pessoas que necessariamente têm que trabalhar, né? E aí a gente tentar realizar esse olhar mais sensível para essas pessoas também. Tentar Uhum. olhar e compreender que nem todo mundo tem a sorte, né, ou a possibilidade que nós temos de ficar em casa, de ficarmos Uhum. reclusos, né? Algumas pessoas realmente precisam trabalhar para poder se sustentar suas famílias. Então, esse olhar, mesmo feito com o rosto, metade do rosto tampado, até mais da metade, esse olhar respeitoso, né, em relação a em todas as pessoas. A tecnologia tornou as relações interpessoais mais vazias, menos empática e mais individual, ao mesmo tempo em que o acesso à informação aumenta a frustração de não ter o que deseja. Ótima reflexão, Léo. Uma das coisas, né, que esse estilo de vida que nós temos propagado cada vez mais, esse estilo de vida correria, ir e vir, como eu disse, uma das coisas que isso acaba gerando é uma superficialidade do nosso próprio viver. Quando a gente fala disso, a gente acaba lembrando um pouco de Bauman, da sociedade líquida e tal, que não deixa de ser uma ótima referência, e não deixa de ser também uma espécie de verdade, né? Então, olha só como, mais uma vez, essa possibilidade de parar um pouco, se permitir um pouco, né, nessa rotina, e ter esse olhar um pouco mais aprofundado das coisas e as pessoas ao redor é importante, para que a gente seja menos superficial conosco, para que a gente Uhum. seja menos superficial com as pessoas, que a gente se aprofunde mais nas coisas, né? Então, temos aqui, tem uma frase muito bonita que diz o seguinte: longe dos olhos, longe do coração. Uhum. Então, aquilo que a gente vê, né, aquilo que estamos vendo com aquela devida atenção, aquela devida atenção, aquela profunda reflexão, não é algo que a gente só vê, também é algo que nos toca e toca inclusive o nosso coração. Olha que coisa bonita também, né? Lindo. Eu acho muito interessante, Leandro, você ter colocado essa questão do olhar mesmo com máscara, né? Porque a gente tem comunicado mais com os olhos, com o olhar, né? Dizem que o olhar, né, os olhos são o espelho da alma, né? E realmente, né, a gente olha para uma pessoa e o seu foco é direto no olhar dela e você sabe se ela está feliz, se ela está triste, né? Através do olhar, mais do que nunca nessa situação que a gente está vivendo agora, de ter que sair com máscara, né, na rua, né, no nosso dia a dia. É que a máscara não seja um impedimento de comunicação, né? Mas Com certeza. apenas uma outra forma de se comunicar, né? Verdade. Porque uma das coisas que nos faz seres humanos é justamente a comunicação, o fato de que a gente pode se comunicar. Então, que a gente continue se comunicando, né? Da forma que for possível, com o devido Uhum. respeito e com o olhar mais profundo,
né? Uhum. Que pode fazer com que nosso ser se torne cada vez melhor. É verdade. Leandro, o nosso tempo já está encerrando. É, A pior parte da live é quando acaba. é verdade. Eu gostaria de agradecer muito a todos vocês que estão aqui, pessoal que está chegando hoje. Tem uma querida amiga que é de Viçosa, Laisa, né, Pedro da Janaína, e todos os outros, Gabi, e todos os outros que estão aqui conosco. A gente agradece assim de coração. É o que nos move, é o apoio de vocês, é a presença, é o carinho que vocês têm nos dado. Eu gostaria de te dar uns recadinhos aqui antes, Leandro. E vocês podem acessar o exercício dessa noite através do nosso História. E você pode também acessar pelos nossos destaques, né? Nos nossos destaques estão não só o exercício de hoje, como o exercício das outras lives. Quem tiver interesse, vontade de conhecer, eles estão lá. E a gente gostaria muito que vocês compartilhassem conosco as suas emoções, as suas impressões, seus sentimentos, né, através da realização dos exercícios. Se vocês quiserem compartilhar conosco, pode ser via direct, né, ou através do link da nossa bio, né? Lá tem um formulário, quem quiser preencher o nosso formulário, a gente vai ficar muito feliz, né, felizes com o retorno de vocês. Queria agradecer de novo, né, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com você e com todas as pessoas que nos assistiram. Muito obrigado. É, que possamos sempre dar continuidade, né, a este diálogo franco, a um diálogo simples, mas que tenha uma profundidade grande, que a gente tente cada vez mais buscar essa profundidade. Muito obrigado a todos os comentários, aquelas pessoas que tiverem dúvidas, perguntas, que quiserem entrar em contato conosco, é só mandar direct aqui na página, tá? Que a gente entre em contato e conversa. Um abraço para todo mundo, boa noite, fiquem seguros e até mais. A gente se vê por aí. Um grande beijo, pessoal. Se cuidem e até terça-feira que vem que a gente tem mais uma live. Gratidão por tudo. Um beijo. Falou. Abraço, Raquel. Abraço, Leandro.